nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós falávamos um pouco sobre a relação entre Jesus e o povo de Israel, mais especificamente entre Jesus e a fé de Israel. Nós vimos que, aos olhos de muitos em Israel, Jesus parecia agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à integralidade da lei, dos seus preceitos escritos, e também para os fariseus na interpretação da tradição oral, a centralidade do templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada, e a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. E assim, nós chegamos ao parágrafo número 577. Agora o catecismo vai detalhar cada uma dessas objeções feitas à missão de Jesus, o seu relacionamento com a lei, com o templo e com a fé no Deus único de Israel. Começamos então Jesus e a lei. Nós já mencionamos que o Sermão da Montanha, conhecido Sermão da Montanha, não se restringe às bem-aventuranças. As bem-aventuranças são apenas o portal, de entrada do Sermão da Montanha, que no Evangelho de São Mateus ocupa 3 capítulos, 5, 6 e 7. E já no começo do Sermão da Montanha, Jesus fez uma advertência solene na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Então, Jesus diz o seguinte, falando da lei, a lei recebida no Monte Sinai. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Marcos 5, versículos 17 a 19. Bom, me parece que a afirmação de Jesus é muito clara. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir a lei, e inclusive nos detalhes. E, no entanto, aos olhos de seus contemporâneos, Jesus muitas vezes batia de frente com a lei. Então vamos ver como é que o catecismo nos apresenta esses desencontros. Parágrafo 578. Jesus, o Messias de Israel, portanto o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo ele mesmo afirmou. Aqui temos alguns conceitos sobre os quais nós já falamos em programas anteriores. Jesus, o Messias de Israel, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Tanto a palavra Cristo quanto a palavra Messias querem dizer, em português, ungido. Só que Messias é uma palavra de origem hebraica e Cristo, a mesma palavra, só que de origem grega. Jesus, o grande ungido do Pai, o Messias de Israel, ele tinha a obrigação, como ele mesmo afirma, de cumprir a lei, executando-a na sua integralidade até seus mínimos preceitos. Aliás, ele é o único que pode cumprir a lei à sua perfeição. Os judeus, como eles mesmos reconheciam, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integralidade sem violar um mínimo preceito. Isso nós podemos ver, por exemplo, em João 7,19, Atos 13, de 38 a 41, Atos 15, 10.
Eis a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Até hoje existe essa festa solene que os judeus celebram, a festa conhecida como Yom Kippur, é o dia da expiação. Em tempos em que havia ainda o Templo de Jerusalém, nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios não só por si, mas também por todo o povo. Então, eram ofertas feitas pelo povo como um todo, porque o povo não conseguia cumprir a lei na sua integralidade. E daí, essa festa anual de expiação. Com efeito, a lei constitui um todo. E como recorda São Tiago, quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Sabem, meus queridos, a observância da lei e, sobretudo, a salvação pela observância da lei trouxe muitas discussões, particularmente entre São Paulo e os seus co-irmãos, porque Paulo dizia que depois do sacrifício de Cristo nós tínhamos uma outra economia da salvação, um outro caminho de salvação que se dava justamente pela adesão, pela fé, ao Cristo, o nosso Redentor. De modo que a observância da lei, ela se torna agora pedagogo. Ou seja, a lei é pedagoga da fé. Eu costumo explicar ao nosso povo dizendo o seguinte: tomemos o exemplo de uma mãe para valer, que ama profundamente o seu filho. Ela não precisa de uma lei do tipo: não matarás teu filho. Se o matares, tu irás para a cadeia. A mãe treme só de pensar em fazer mal ao filho. Mas quando a pessoa começa a ficar desnaturada, corrompida, pervertida, e aí as agressões começam, aí sim, pode ser que o juiz até tenha que tirar a criança de seus pais, tenha que tirar a guarda da criança de seus pais para evitar a agressão. Aí sim, a lei tem que agir. Mas Paulo vai insistir muito que o importante é a lei gravada no coração. De qualquer maneira, vejam, São Tiago, ele vai já acenar que o importante não são só os detalhes da lei, mas o espírito da lei que precisa ser observado. Parágrafo 579. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era de grande valor para os fariseus dos tempos de Jesus. E esse princípio, tornado então extensivo não só aos judeus, mas a todo Israel, levou muitos judeus no tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Aliás, hoje ainda nós vemos muitas brigas, intolerância em nome da religião. Então, esse princípio de ter que observar a lei nos seus mínimos detalhes, já nos tempos de Jesus, gerou intolerância religiosa, gerou, então, muitos seguidores que eram extremamente zelosos. Nós queremos, no final desse programa, pedir ao nosso bom Deus que venha curar os nossos corações e nos mostrar como a misericórdia é o que Deus quer e não o sacrifício, como diz a carta aos Hebreus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.